Boa noite. Boa noite. Por unanimidade, STF aprova a liberação de biografias não autorizadas. Votação sobre maioridade penal em comissão da Câmara é marcada por confusão. Itália autoriza a extradição de Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, condenado no mensalão petista. Papa Francisco cria tribunal para julgar bispos acusados de acobertar pedofilia na Igreja Católica. Comissão da Câmara dos Deputados adia a decisão sobre a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. A reunião foi tumultuada. O presidente da Comissão Especial, deputado André Moura, do PSC, pediu que a segurança retirasse os manifestantes de entidades estudantis, inclusive a UNE. Houve bate-boca e empurrões. A segurança jogou gás de pimenta nos manifestantes, contrários à proposta. Um dos atingidos precisou de atendimento médico. Depois da confusão, a sessão continuou, mas um pedido de vista adiou a votação para a semana que vem. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, disse que a proposta será votada em plenário no próximo dia 30. O tema provoca muita polêmica e há uma série de alternativas em debate. Mas Eduardo Cunha quer votar essa PEC antes de qualquer outro projeto. Qualquer outra proposta, que também será muito bem-vinda, de lei ordinária, de mudança, será votada em seguida. Primeiro nós vamos votar a PEC. Então, essa história de que vai buscar um consenso em cima do projeto de lei ordinária, ele vai existir, se pode existir por conteúdo da lei ordinária, mas não vai mudar a ideia de se votar a PEC. A presidente Dilma Rousseff é contra a redução da maioridade para todos os crimes. O governo tenta um acordo com a oposição por meio do PSDB. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está tratando do assunto. A articulação prevê apoio a uma solução meio-termo, elevando o tempo máximo de internação de menores infratores de 3 para 8 anos ou ainda para 10 anos. As propostas são defendidas pelos tucanos Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, e José Serra, senador. Existe ainda a possibilidade de apoio à proposta do senador Aécio Neves, de elevar a pena para adultos que usarem menores na prática de crimes. E a Câmara dos Deputados retomou hoje a votação da reforma política. Os deputados rejeitaram a proposta de voto facultativo. A proposta foi rejeitada por 311 votos a 124. Com isso, o voto continua sendo obrigatório para todos os brasileiros com mais de 18 anos e menos de 70. Os parlamentares também aprovaram o texto que fixa em 5 anos o mandato para todos os cargos eletivos: presidente, governador, prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual e vereador. Até o momento, a reforma política, que vem sendo discutida desde o final de maio, já aprovou o fim da reeleição, restrições de acesso de partidos nanicos ao fundo partidário e permissão de doações de empresas a legendas. A reforma política precisa passar por segunda votação na Câmara e depois o texto vai ao Senado. Governo italiano autoriza a extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, a partir da próxima segunda-feira, dia 15. As autoridades brasileiras terão prazo de 20 dias, de acordo com o tratado entre os dois países, para trazer Pisolato de volta ao território nacional. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, Pisolato fugiu para a Itália e o governo brasileiro pediu a extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o adiamento da votação do projeto de lei que prevê a desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia. Se Brasília fosse feita de vidro, o brasileiro se espantaria com o que a cidade esconde nos seus gabinetes. No momento, trava-se um edificante debate. Deputados congressistas exigem que o governo lhes entregue o que prometeu: cargos federais e verbas orçamentárias. Sem essa mercadoria, os deputados ameaçam votar contra o projeto de lei que eleva a tributação da folha salarial de empresas de 56 setores da economia. Esse é o último pedaço do ajuste fiscal de Dilma Rousseff, ainda pendente de votação na Câmara e no Senado. A votação na Câmara deveria ocorrer hoje, mas o medo da derrota fez o governo pisar no freio e adiar tudo para a semana que vem.
O PMDB de Michel Temer, que é o articulador político do governo, acusa o PT do ministro Aloysio Mercadante de sentar em cima dos acordos firmados com os congressistas, retendo tudo na Casa Civil da Presidência da República. A palavra mais amena que a turma de Temer dirige a Mercadante é sabotagem. Mal comparando, uma aliança política é mais ou menos como um casamento. Quando a união se baseia estritamente no interesse, o matrimônio acaba virando patrimônio. O diabo é que, neste caso específico, o patrimônio que está em jogo, cargos federais e verbas orçamentárias, é seu, é meu, é nosso. Boa noite. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal libera a produção de biografias não autorizadas. A ação foi apresentada em 2012 pela Associação Nacional dos Editores de Livros, que pediu a derrubada de liminares obtidas por artistas e familiares contra as obras. A briga é antiga. De um lado, personalidades que invocam direito à privacidade. Do outro, biógrafos que recorrem à liberdade de expressão em nome da publicação de seus livros. O caso ganhou ainda mais repercussão depois que o cantor Roberto Carlos conseguiu na justiça a proibição de uma biografia não autorizada. Os ministros entenderam que a autorização prévia constitui uma forma de censura. Defender a liberdade de expressão, como eu aqui defendo e reitero, não significa dizer que ela sempre seja protagonista da verdade ou protagonista da justiça. A liberdade de expressão é protagonista da liberdade. Controlar biografias, na verdade, implica controlar a história, ou tentar controlar a história, tentar controlar a vida, tentar controlar ou apagar ou impedir que venha a lume a história, né? E a própria memória. No entanto, os ministros afirmam que, em caso de violação à intimidade, a pessoa biografada poderá buscar indenização do biógrafo por danos morais junto ao judiciário. Chegam à Alemanha os primeiros caixões das vítimas da queda do avião da Germanwings. A aeronave caiu nos Alpes franceses em março. O avião especial aterrissou em Düsseldorf com 44 caixões. Um comboio transportou os restos mortais, inclusive de 16 estudantes e de 2 professores que estavam no voo e iam participar de um programa de intercâmbio na Espanha. Todas as 150 pessoas a bordo morreram quando o avião caiu nos Alpes franceses, no dia 24 de março. Entre as vítimas havia 72 alemães. A Lufthansa, da qual a Germanwings é subsidiária, informou que as outras 106 vítimas serão repatriadas aos seus países de origem nas próximas semanas. De acordo com investigações, o copiloto derrubou a aeronave de propósito. Papa Francisco cria tribunal para julgar bispos acusados de acobertar padres pedófilos na Igreja Católica. O tribunal será subordinado à Congregação para a Doutrina da Fé, braço do Vaticano para o doutrinamento. Os bispos serão julgados por abuso de poder e violação do direito canônico, se acobertarem os padres denunciados por abusos sexuais de menores de idade ou adultos em situação de fragilidade. O delito de abuso de poder episcopal já existia no direito canônico, mas foi revisado para tratar desses casos. No ano passado, o Papa Francisco formou uma comissão de 17 pessoas de várias nacionalidades, incluindo representantes das vítimas, para lutar contra a ocultação dos abusos. A comissão de especialistas, presidida pelo cardeal americano Sean O'Malley, elaborou a proposta que foi aprovada hoje pelo Papa. O arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, teve alta e deixou o Hospital Santa Catarina. O cardeal havia sido internado no dia 1º, depois de um mal súbito. Dom Paulo ficou internado no mesmo hospital em 2011 para tratar de uma infecção pulmonar decorrente de uma cirurgia para a retirada da vesícula. Ele tem 93 anos. Mais uma unidade da APAE foi inaugurada hoje em Interlagos, zona sul de São Paulo. Agora, muitas crianças e adultos com deficiência intelectual que eram atendidos na sede da entidade, na Vila Clementino, podem receber tratamento mais perto de casa. A unidade de Interlagos, inaugurada hoje, tem capacidade para receber 190 crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual.
e oferece os serviços mais procurados na sede da Vila Clementino. Na brincadeira com os botões coloridos, Madaí vai treinando a função motora das mãos. E é com o quebra-cabeças que Vitória começa a ter noção das partes do corpo humano. Eles aprendem com a repetição, por isso os pais participam e têm de aprender também. Quando chega em casa, aí eu faço junto com ela, para ela aprender e quando chegar aqui fazer de novo. Com essa parceria, Sofia tem avançado bastante. Principalmente a concentração, ela não tem muito, mas melhorou bastante. O fino, que ela não consegue, assim, de encaixe algumas coisinhas, que nem a moeda ali, ela não conseguiu, ela já consegue. De obstáculo em obstáculo, Cauã vai fortalecendo a musculatura. Já os adultos têm a chance de aprender uma atividade. Num convênio com empresas privadas, são encaminhados para o mercado de trabalho. Existe um processo de transição para essa pessoa começar a trabalhar. A gente faz um acompanhamento, algumas vezes ela vai 2 dias por semana, fica 2 dias aqui. A gente faz um mapeamento das funções para ter certeza que aquelas funções podem ser desempenhadas por aquela determinada pessoa. Todos esses jovens já têm emprego. Eles são aprendizes em lojas de roupas e supermercados. Foram treinados na APAI de São Paulo. E uma vez por semana, durante um ano, eles voltam para cá para receber mais informações sobre o trabalho em si, como arrumar prateleiras, arquivar documentos e também sobre a nova vida de trabalhador. Hoje, a aula ensina como administrar o salário que eles estão ganhando. Caio, atento às explicações, já entendeu que é importante poupar uma parte do dinheiro para o futuro. Mas a outra, ele quer aproveitar agora. Gastar um pouco comigo, gosto de namorar também. Namorada? Tem, namoro. Com essa eu tento pensar em guardar no futuro, nós dois. No Brasil, cresce a quantidade de processos na justiça para pacientes terem acesso gratuito a medicamentos de alto custo pela rede pública. Só no ano passado, mais de 14 mil solicitações foram recebidas pelo estado de São Paulo. Eu estou no corredor da morte. Este é o desabafo de um paciente que luta há 6 anos contra um tipo de câncer na medula óssea que afeta o sistema imunológico. Ele luta na justiça para conseguir acesso gratuito ao medicamento importado que não faz parte da lista regulamentada pela Agência Nacional de Saúde, a Anvisa. Cada dose mensal custa cerca de R$95 mil. Ganhamos a liminar. Teoricamente, nós já deveríamos ter recebido o medicamento, porém, alegam eventuais obstáculos burocráticos internos. Atualmente, dos 840 remédios que estão na lista do governo federal, 269 são de alto custo. No ano passado, o investimento do Ministério da Saúde nessa categoria foi de quase R$5 bilhões. De acordo com a Secretaria da Saúde Estadual, só no ano passado foram gastos mais de R$430 milhões em atendimentos de ordens judiciais. Em média, o Estado paga 16,5% a mais em um pedido via ação judicial, quando comparado a um pedido administrativo comum. Não pode ficar sem medicamento e, por infelicidade, nós movemos uma ação contra a saúde e é uma demanda judicial. E essa demanda judicial não é respeitada constantemente. Em geral, os casos de não concessão de medicamentos dizem respeito a problemas na documentação apresentada. Então, sempre que o paciente, o consumidor, puder trazer uma receita especificando por que ele precisa daquele medicamento, com uma especificação clara dos motivos pelos quais aquele medicamento, naquele caso, é necessário, tanto maior a chance dela ter sucesso. Na Bélgica, a presidente Dilma Rousseff participa da segunda cúpula da União Europeia e países latino-americanos e caribenhos. Dilma desembarcou hoje de manhã em Bruxelas. Entre as autoridades presentes estavam o presidente francês François Hollande, a chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro britânico David Cameron. Depois de se reunir com o primeiro-ministro belga Charles Michel, Dilma deu entrevista. Eu disse ao primeiro-ministro que o Brasil e o Mercosul estão em condições de apresentar suas ofertas comerciais para a União Europeia e acredito que isso possa ocorrer nos próximos dias ou meses. E esperamos que, da mesma forma, essa questão evolua de forma satisfatória do ponto de vista da União Europeia.
Dilma também destacou a relação comercial entre o Brasil e a Bélgica e defendeu a ampliação da cooperação, comércio e investimento entre os dois países. Discutimos sobre algumas áreas que são importantes para ambos os países. O Brasil acaba de lançar um grande plano de concessão e investimentos em logística. As empresas belgas estão no Brasil em algumas áreas e têm grandes expertises na área de portos, na área de infraestrutura em geral. Então, para nós é muito importante que essa relação se expanda. A reunião de cúpula prossegue amanhã, mas Dilma antecipou sua volta para participar do 5º Congresso do PT em Salvador. O Planalto avaliou que a ausência da presidente poderia causar ainda mais desgastes na relação com o partido. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Na Bahia, o PT faz Congresso Nacional no 10º aniversário do chamado Mensalão, escândalo que levou vários dos seus à cadeia. O PSDB renovará a Executiva Nacional aos 17 anos do chamado Mensalão Tucano, que dorme numa gaveta em Minas, sem ser julgado, assim como seus demais escândalos. PT e PSDB somam 20 anos no poder central. Ambos têm avanços para mostrar e ambos, em maior ou menor grau, devem refletir sobre graves erros que cometeram. O PT, que tem a presidência, para manter-se no poder, valeu-se de usos e costumes que criticava antes de chegar ao poder, e não apenas. Ao errar, não fazer autocrítica profunda e pública, o PT permitiu que algumas das piores porções da sociedade se apoderassem da hegemonia na narrativa e nas ações políticas. E tem erro que é obra conjunta. Ambos partidos se envolveram num longo processo de desqualificação mútua e sem limites. Processo binário que arrastou o país a um pós-debate paralisante e medíocre, onde predomina o que há de pior. Não por acaso a truculência ignara em relação à política, a usos e costumes, aos cães beagles, aos haitianos, a quase tudo. O avanço do fundamentalismo, a PMDBização é obra completa, conjunta e de vários. Eduardo Cunha e Renan Calheiros comandam o Congresso ao mesmo tempo em que são investigados. Isso diante do silêncio cúmplice e revelador das ruas, panelas e mídias tantas. O governo faz o contrário do que pregou na campanha, enquanto a oposição vota contra o que pregava. É tempo de cínicos e oportunistas em amplos setores. Tempo dos que corrompem e se fazem de vítima ou denunciam a corrupção alheia. E sempre é tempo dos que pregam capitalismo pendurados no Estado. É tempo de farsas e oportunismo. Por isso, tantos que há poucos anos ou décadas posavam na esquerda, hoje se servem e se empanturram nos extremos da direita. Por isso, vários que se viram à direita até há pouco, a direita mais extrema, hoje faturam pela esquerda. Boa noite. A seguir, inflação avança em maio e atinge a maior taxa para o período desde 2008. Arte e sustentabilidade. Latas de refrigerantes enormes e coloridas, pintadas por artistas plásticos, são espalhadas por São Paulo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Um bonitão estará no Todo Seu de hoje cantando e encantando com suas músicas românticas. Maurício Matar. José Armando Vanucci fica de olho na TV e Carol Santos revela as propriedades nutricionais das comidas de festa junina. Agora, se você não abre mão de um quentão, do bolo de milho, do arroz doce, então confira, porque o Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Pode vir que eu estou te esperando aqui para pular a fogueira.
inflação sobe e fecha o mês de maio em 0,74%. É a maior taxa para este período desde 2008. Segundo o IBGE, a alta foi puxada pela subida nos preços dos alimentos e também da energia elétrica. Em 12 meses, a inflação já soma 8,47%, o maior índice desde 2003. Começou hoje em São Paulo a 11ª Natural Tech. É a maior feira de alimentação saudável, suplementos, produtos naturais e saúde da América Latina. São dezenas de novidades que chegam agora ao mercado brasileiro, como a banana sem glúten e sem açúcar, ou a máquina que faz leite em casa a partir de grãos e sementes, para quem tem intolerância à lactose. Tem ainda feijoada vegetariana pronta para fazer em casa, ou suplementos para atletas veganos. Esses são apenas alguns dos exemplos da feira que vai até sábado aqui em São Paulo. Além disso, tem roupas, cosméticos, brinquedos, tudo natural ou orgânico, voltado ao público preocupado com a saúde e também em preservar a natureza. São 4 dias de feira, nos 2 primeiros para negócios, sexta e sábado, voltada também ao público em geral, a entrada é de graça. E esse é um mercado que diz não ter crise, apenas expansão. É um ano de crise, sem dúvida, um ano de dificuldade, mas o que é bom, o que a pessoa tem o interesse, o que a pessoa quer cuidar do seu corpo, ela não deixa de consumir. A pessoa, ela pode deixar de tomar uma cachaça, pode deixar de tomar um vinho, um uísque, mas um produto que faz bem para ela, como, não vou dizer que seria um remédio, mas que faz bem, ela não deixa de consumir. A Natural Tech acontece até sábado no pavilhão da Bienal do Ibirapuera e pode ser visitada das 11 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita mediante credenciamento no local. Mais informações estão no site naturaltech.com.br. Faltam apenas 10 dias para começar o inverno, mas por enquanto o paulista só tem sentido frio à noite e de manhã cedo. Todo o estado de São Paulo tem registrado temperaturas altas no período da tarde. Com a falta de chuvas, a umidade hoje caiu e fechou o dia com índices na casa de 32% aqui na capital. Como será que fica o tempo amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Não há muitas mudanças previstas e o tempo vai continuar firme e ensolarado em todas as regiões paulistas. Uma frente fria consegue vencer o bloqueio da massa de ar seco que predomina em boa parte do país, mas não deve ter força suficiente para provocar pancadas de chuva aqui no estado de São Paulo. Apenas uma melhora na umidade do ar, segundo os meteorologistas. Nessa madrugada ainda faz friozinho, mas amanhã à tarde o sol predomina em todo o estado e faz bastante calor em algumas cidades. Os termômetros chegam a bater na casa dos 30 graus em Araçatuba, 31 em Votuporanga, 29 graus na cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E no litoral, o calor chega a ser de 30 graus em Santos. Em toda a faixa leste, o que inclui a região metropolitana, o dia amanhece com nevoeiro, como já tem acontecido nos últimos dias, mas o sol predomina durante toda a quinta-feira. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias? Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Na sexta-feira, teremos um leve aumento da nebulosidade e as temperaturas ficam entre 13 e 25 graus. E o final de semana promete sol, céu azul e calor. No sábado, máxima prevista na casa dos 27 graus. Latas de refrigerantes enormes e coloridas pintadas por artistas plásticos estão espalhadas por São Paulo. A Recicla Lata chama a atenção e alerta para a importância da sustentabilidade. Uma latinha que é um latão. Os tradicionais 15 centímetros das embalagens de alumínio ganharam versões 12 vezes maiores, coloridas, elaboradas na exposição Recicla Lata. Bastante criativo, né? Inclusive, quando eu cheguei aqui, já dei um toque nela para saber se era de fibra ou não, ou de alumínio, né? No caso, eu sabia que não era. Até 10 de julho, elas estão por aí, para uma selfie, uma lembrança. Cada latinha gigante tem 1,90 m de altura e 1 metro de diâmetro, sempre com temas voltados à sustentabilidade. O gigante vai ser o resultado. As pessoas mais colorido e mais incentivo vão realmente colocar não só as latinhas, mas outros produtos recicláveis também para crescer. Eu estava passando aqui na Paulista e resolvi subir para ver a latinha.
Mais de perto, né? Mais de perto, tirar uma foto. Que é um projeto bom. Toda essa grandeza é para celebrar os grandes feitos dos brasileiros que reciclam 98% das latinhas de alumínio por aqui. Mas e os 2% que ainda faltam? Pois é, a dona Recicleide aqui quer chamar a atenção para alguns números. Por exemplo, a reciclagem de uma única latinha, uma só, consegue poupar energia suficiente para alimentar uma TV por 3 horas. Você sabia também que somos campeões mundiais nesse tipo de reciclagem? Que a partir desse trabalho geramos 250 mil empregos e de quebra preservamos o meio ambiente? Acho que as pessoas não sabem, precisam se conscientizar mais, né? Sabe que recicla, mas nem sabe quanto... Exatamente. Acho que falta mais informação, senão vai acabar. O futuro, os nossos netos, acabou, não vai ter mais nada. Afogados no lixo. Afogados no lixo. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o rapper Rael encara uma descida radical de skate no Eu Nunca. Assista agora, Todo Seu.